Hello, todo mundo! Nós não mudamos de roupa. Porque a gente já aproveitou que tá sentado aqui, as crianças não estão em casa, a gente quer gravar na sequência. Então, bem-vindo ao episódio 3. Sobrevivemos ao primeiro dia. Certo? Certo. Foi muito louco, mas a gente sobreviveu. Como eu adiantei... Eu não lembro o que a gente jantou naquele dia. Ah, eu também não lembro. Eu não lembro nem da gente ter dormido. Eu não lembro nem da gente Mas a ter gente dormido. desmaiou, isso é A gente certeza. desmaiou. No dia seguinte, nós acordamos. A primeira missão foi ir na Best Buy e comprar um computador, porque na segunda-feira eu tinha que trabalhar. O que é legal dessa história é, no Brasil eu tinha um MacBook Pro, que era o meu computador de trabalho. Nós vendemos antes de vir. E quando nós chegamos na Best Buy, eu vi que o valor do meu computador no Brasil, eu compraria um iMac novo, De mesa, aquele de grandão. mesa, aquele de 27 polegadas e meia, sonho de consumo, e um MacBook Air para eu Que ter. eu pudesse trabalhar. Não, para que eu pudesse Pra que levar eu ele pudesse sempre trabalhar. na minha mala. Pra que... A gente aproveitou o final de semana, né, para instalar as coisas, deixar tudo bonitinho para não ter problema. E a Pri tinha as preocupações da casa. Como as papinhas do Pietro ficaram na imigração, eu tinha que arrumar alguma coisa fácil pra eu poder sair pra rua com ele pra ver as coisas que ele pudesse comer. Então eu falei, bom, vamos até o Walmart. Então a gente foi até o Walmart fazer a primeira compra da casa. Eu descobri que todas as papinhas são diferentes. Deu um trabalho, e aí foi quando eu descobri que você riu da mandioquinha, Que mas é da- bem que é verdade. as papinhas da Gerber, né? Gerber, as papinhas, gente, aliás, a culinária americana é bem adocicada, é muito agridoce. Você vê que eles adoram molho barbecue, que é agridoce. Então, eu descobri que os bebês, eles são assim, adultos, porque eles tratam isso nos bebês. Eles fazem os bebês gostarem de coisa agridoce. O Brian tem um paladar bem adocicado. Ele gosta de tudo que é mais doce, por causa da comida que ele come na escola. E eu percebi, assim, que o Pietro não tinha esse paladar de bebê, porque no Brasil a gente é papinha salgada. Então eu falei, bom, eu vou ter que fazer papinha pra ele, porque essa papinha aqui ele não vai comer, não adianta. Então eu arrumei uma outra papinha de caixinha, lembra aquelas de caixinha que a gente usava pra caramba? Que já era uma comidinha mesmo, que depois eu vou fazer um vídeo só pras mães falando sobre comidinhas de bebês e crianças. E eu lembro que essa comidinha aí, ela quebrou um galho. Como é que chamava mesmo? Era Graduate? Eu acho que é. Ah, vai ter aqui na descrição do vídeo, tá? Mais fácil porque a minha cabeça não vai funcionar, não vou tem lembrar. nenhuma aí, Vou não, lembrar. né? Acho até que tem, depois eu pego. Não, tem, não sei. Vou ver se tem. Eu pego até o final do vídeo. E a gente começou a comprar as coisas e eu precisava comprar produto de limpeza, porque se a casa estava fechada há um ano, tudo que tinha lá tinha mais de um ano. Então, eu lembro que eu cheguei no setor de limpezas e eu não vou mentir, eu não sou uma pessoa chorona, mas eu chorei. Chorei de verdade. Como que eu limpo o chão? É só aspirador mesmo, não tem nada pra passar. Ai, gente, isso aí que é uma loucura. Aí eu descobri que os lencinhos que eu não sabia pra que era, é pra colocar dentro da máquina de secar. Eu não sabia, né, gente? Eu não sabia. Não tenho essa cultura globalizada. Hoje a gente vê que já tem uma quebra de cultura e que você tá preparada pra muitas outras coisas. Também não digo nada, se voltando pro Brasil hoje, 5 anos depois de morar aqui, já não tem muita coisa que é diferente. Tá certo? Mas assim, não tava acostumada. E aí eu lembro que das comidas, tem arroz e feijão no mercado, isso me deixou muito confortável. Tem carne, frango igual e vegetais, a gente sempre foi de comer muitos vegetais. Eu descobri que fruta é um problemão aqui. Até tem bastante fruta no Walmart, mas o sabor das frutas não tem nada a ver. Não tem goiaba. Não tem gente, não tem goiaba. Pera, não tem pera goiaba. é muito difícil de encontrar. Quando sabe? encontra é bem feinha. Então a gente foi assim, tudo aquilo que o Pietro, que a gente comia pra evitar comer um salgadinho, comer uma besteira, come uma fruta, é banana e maçã. Então, por exemplo, banana. No Brasil tem vários tipos de banana. Aqui tem banana. É banana, acabou. É banana que você quer, é banana aqui, ó. Agora, pão, tem 1,5 milhão de tipos de pão. Nem tem francês.
Mas tem 1,5 milhão de tipo de pão. Hoje a gente já se vira melhor, né? Bem melhor. Mas que a gente sente falta do pãozinho da padaria, sente sim. Todo brasileiro sente, não tem como. Então, assim, os nossos primeiros passos foram esses. Comprar o computador do Diego. Tem uma foto linda da gente na Best Buy. Eu com o cabelo bem curtinho. Que isso foi outra caca. Eu fui cortar cabelo na semana da viagem. O cara destruiu meu cabelo. Jesus. Mulher é fogo, né? Tem umas ideias de jirico. E aí, a gente então foi no Walmart. Eu desisti de comprar produtos de limpeza. E depois eu pedi pra Renata Loyola ir comigo no mercado. Você acredita? Eu tive que apelar. Falei, olha, desculpa, eu podia te pedir tanta coisa nessa vida, mas eu só quero uma horinha sua no Walmart, porque esses produtos de limpeza eu não sei usar. E aí, então, foi assim a minha parte do dia do sequência da semana. E a nossa outra grande missão foi resolver a história do carro. Verdade. Pra gente não pagar aluguel. Verdade. Precisamos comprar um carro nos Estados Unidos. E aí nós conhecemos o Craigslist, que é um site de compra e venda, classificados muito comum aqui. Eu vou pegar a papinha. Tá bom. E o que aconteceu? Comecei a pesquisar, a ver as ofertas. Muita gente me deu algumas dicas e uma delas eu vou falar agora. Não depositem nada ou façam pagamentos antecipados. Em nada que você vê na internet faça isso, principalmente tratando direto com pessoas. Pode ser americano, brasileiro, chinês. Você pode tomar um tombo. E nós soubemos que tinha uma vanzinha 2002 da Honda, super bem cuidada, com quilometragem baixa para a época. E aí o André Loyola, marido da Renata Loyola, que ajudou a Pri no Walmart, ele foi comigo ver os carros. Eu não manjo nada de carro, a Pri manja mais do que eu. E aí ele falou, olha, é uma boa opção, tá num preço bom, eu acho que vocês deveriam, né, de repente pensar nesse carro. E foi o carro que a gente comprou naquele primeiro momento e que inclusive tá até hoje com a gente. E acreditem se quiser, nós pagamos numa minivan $3.500. Foi. E aí teve um pouquinho mais das taxas. E aí a gente descobriu outras coisas legais. Que, por exemplo, no Craigslist, a gente comprou de um dealer, que é uma empresa que revende carro. E por a gente comprar com essa empresa, a própria empresa já faz o cadastramento da placa e emite na hora. Só que aí a placa chega para você no correio depois de um tempo. Que tudo aqui funciona com papel e correio. E o mais engraçado de tudo é que ela imprimiu a placa temporária e colou no carro. E a gente naquela noia de, a gente vai ter um problema. Eu saí com o carro sem placa, ela não, o papel é a placa. E não tem placa na frente, então é só um papel colado atrás. Foi. Que acho que inclusive com silver tape, né? Foi. Porque porque você pode parafusar, mas no nosso caso colocou uma silver tape e colou o papel e assim, vocês têm 30 dias para andar com o carro. E se precisar estender, vocês podem estender por mais 30 dias. Então, ou seja, tinha 60 dias para ficar andando com aquela placa impressa. E, inclusive, podia chover que o papel não ia embora, porque é um papel especial. Então, essa curiosidade é muito legal. E aí a gente volta para aquilo que a Pri falou, do que as pessoas têm coisas e não as coisas têm pessoas aqui. Então, por exemplo, o carro, ele é meu, as multas são minhas. Então, quando eu transfiro a placa de um carro para outro, essa multa que eu tinha vem para mim mesmo. Então, você não pode pegar qualquer placa e botar em qualquer carro. Exato. Porque assim, a placa é do Diego para aquele carro. Quando ele comprar um outro carro, se ele for trocar a placa, ele pode pegar aquela placa. Saúde. Hey, man. Desculpa. Colocar no outro carro, mas ele tem que informar o Detran daqui, que chama DMV, que ele vai fazer isso. Então, por exemplo, nós continuamos, que nem o Diego falou, a gente nunca vendeu a nossa vanzinha velhinha, porque ela era o meu carro de dia a dia quando eu ainda estava estudando. Eu estudo bem pertinho da escola, então eu deixava a van nova com o Diego, com as crianças que precisava, e não tem por que caminhar para andar 5 quilômetros, comprar um carro novo.
Eu não tenho esses luxos. Então a gente usou. E ela é pau pra toda obra, né, Di? Não, a vanzinha, ela já, nesses quase 5 anos, ela já salvou a gente, já foi emprestada para um monte de gente que veio a passeio. Os missionários amigos Ela que já vêm. viajou mais do que a gente pelos Estados Unidos. Nossa, é Porque verdade. a gente dá na mão dos missionários que E vêm. eles Então eles vão para viajam. Nova York, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami, Boca Raton, Ela é um Jacksonville. carro. Ela é um carro com uma missão. É um carro Atlanta. missionário. Atlanta. Então, assim, eu nunca fui pra Atlanta e ela já foi 2 vezes. Não, desses que eu falei, eu não conheço nenhum lugar. A gente conheceu Miami no último mês. Não, a gente foi pra Miami quando a gente fez o enxoval do Pietro, vai. Não, mas não com o carro. Ah, não, com o Nesses carro, 5 é anos. verdade, a gente foi com a van nova. Então ela acabou sendo assim, a gente foi vender ela, aí falaram assim, a gente paga $1.000. $1.000 fico eu com ela, né? Deixa ela aí, porque o custo até pra manter ela é baixo. Quanto que se paga de seguro aqui? Então, olha, hoje a gente tem a vanzinha velha, a van nova, que é a nossa, que a gente para viajar, e nós temos o carro do Mickey, para quem não sabe, né, a gente vai contar dele, que é um Mini Cooper. Esses 3 carros eu pago $250 Seguro de mensal. seguro mensal. Ou seja, acaba dando... 250 ou 350? Ah, não sei, olha aí na Não sua sei, vou conta olhar. enquanto Deixa eu ver. enquanto eu mostro a papinha. Então acabou que a gente... É até legal saber desses dados para poder ter uma ideia. Ó, eu achei a papinha, é essa aqui, ó, da Gerber Little Beats. Essa daqui foi a primeira que o Pietro comeu, né? Então, assim, essa aqui é a doce, que não tem pedacinho, mas essa daqui é a salgada, que tem pedacinho, ó. O Pietro chegou, vem falar oi. Ai, que gracinha. Eu tô procurando. O Pietro chegou sozinho não, o Igor foi buscar ele, viu? Calma, a gente não é tão moderno assim, não. Obrigada, Igor. De nada. Então essa daqui, por exemplo, tem macarrãozinho e tal, é como ela vem no joguinho assim, ó, eu perdi essa capinha aqui. Mas essa daqui era a tentativa do Brian comer, e o Brian não é muito fã desse tipo de coisa, porque o Brian teve dente muito cedinho, então ele já gosta de comida mesmo, arroz, feijão, ele já é uma coisa... E a gente vai aprendendo a se virar, a mãe do segundo filho se vira muito melhor do que a mãe do primeiro filho, né? Mas assim, a gente acabou tomando algumas atitudes naquela época que foram muito boas, Igor aqui. que acabou ficando bem permanente. Você Eu- gosta de morar aqui, filho? É? Eu não tô achando. Você lembra do que quando você chegou aqui com a mamãe e o papai? Não lembra nada? Eu lembro enquanto então o papá Você lembra onde você tava? na minha mesa. Na sua mesa onde? Que casa? Não sei. Não, eu não lembro, né? Não lembro. Então, ó, só pra fechar o assunto carro, $375 o seguro de 3 carros, seguros completos. É, Porque qual que é a diferença de seguro completo? Bom, o Pietro foi fazer bagunça. olha Não aqui. era não, eu era brincar. Ele foi brincar. Ia brincar com minha mamãe e meu papai. Entendeu por que a gente tava gravando antes das crianças chegarem? Então, e aí O seguro completo, ele cobre tudo, o seu carro contra terceiros, tem um monte de coisa. Mas o seguro obrigatório é seguro contra terceiros. E outra coisa importante é você também não compra o carro sem seguro. Então exatamente. a gente também teve que aprender isso. Nós fechamos com uma pessoa que faz seguros que fica ali no mall do restaurante Camilas. Quem já veio para Orlando vai saber mais ou menos onde é. E aí lá ele já fez o cadastramento, já passou a pólice para a pessoa que a gente estava comprando na hora, e no mesmo dia a gente saiu com o carro. Então assim, Isso aí. aqui uma das coisas legais é que os processos são muito rápidos. As coisas funcionam. É. Então é que a gente falou, você foi lá, ligou a luz, eles falaram que vão ligar a luz, eles ligam mesmo. Se você não vai ficar esperando e ninguém vai aparecer. Você vai comprar o carro, você pagou, tá com o seguro em dia, acabou. Você sai com o carro na mesma hora. Então isso é uma cultura interessante
Porque a gente tá acostumado um pouco com a cultura brasileira, que as coisas funcionam até... às vezes meio que Não, no tapa, né? e assim, não é nem a questão da comparação. Eu acho que, sabe aquela história do queijo que eu contei, que é separado por papelzinho? Eles são um país muito prático. Então, se você precisa comprar um carro, você precisa do carro para agora. E como a placa tá no teu nome, a placa não tá no nome do carro, você compra o carro e você põe a placa. E você informa o Detran de que você tá mudando o carro, a placa para aquele carro. Então, assim, o carro tá ali, a placa tá ali, vai segurar para quê? Você não tá precisando do carro? Vai e usa. Então, assim, teve até uma vez que a gente comprou um Mini Cooper e que a gente fez esse trâmite no mesmo dia, né, Di? Tudo no mesmo dia. A gente foi no dia, viu o carro, voltou pra casa, pensou um pouquinho, viu se o carro tava dentro das nossas condições, era aquilo mesmo que a gente queria, era ok. No dia seguinte a gente saiu com o carro, saiu, tá, comprou, pagou, fez a questão da placa provisória, porque você paga, acho que custa $50 essa placa provisória, até você mudar uma placa ou fazer uma nova. Ou seja, você sai da concessionária ou da lojinha, do que for, da pessoa que você tá, se é venda particular, né? Já com o carro na mão. Então, assim, essa experiência do carro foi mostrando pra gente a praticidade do país. Por que a gente tá contando as coisas tão no detalhe? Pra que se entenda a praticidade do país, o choque cultural. Não, e entendeu? também, assim, a gente até estava comentando isso entre um vídeo e outro, de que muitas vezes a gente vai contar a história e vai ficar difícil para vocês imaginarem o contexto, porque tá muito tudo na nossa cabeça. A gente consegue imaginar a cena, né? E a gente tá tentando fazer com que isso fique assim, legal no vídeo. Para que vocês consigam imaginar, sei lá, quando eu falo entrei na casa, vocês imaginarem a casa tinha muitos vidros. Então, assim, esse tipo de coisa, pra que fique assim, né? Só que, por exemplo, a questão do carro, vale falar o detalhe, porque quem tá pensando em emigrar ou quer saber mais, é o detalhe da compra do carro, como é que funcionou, da simplicidade de comprar o carro pela internet, né? Através de um site, encontrar o anúncio e... Imagina, 3 horas depois você já tá com o carro. Coisa que no Brasil o processo é um pouquinho mais complicado. E também só tem um outro detalhe que aí é o lado revés disso. Os carros usados não tem nenhum tipo de garantia. De garantia, é verdade. Então isso é uma coisa cultural. Então assim, nós brasileiros, no Brasil funciona um pouco diferente. Você compra um carro usado, o carro tem algumas garantias. 3 meses de garantia, um tempo de garantia. Aqui, você comprou usado, você compra ele no estado em que ele está. E se você tem que olhar bem antes de comprar, porque se ele tiver, por exemplo, aqui é muito normal o carro automático. É muito difícil. Se você quiser comprar um carro manual aqui, você só vai comprar um carro esporte. Sim. Você não compra um carro manual. Não, e a partir do momento que você tirou do lugar que você entrou no carro e você saiu de onde você está, já era... Ele é seu por inteiro. Ou pela metade. Você não consegue devolver o carro, você não consegue... É seu. Então isso é importante porque muita gente compra, fala, vou testar e depois qualquer coisa eu devolvo. Não, isso aqui não funciona, você vai perder dinheiro. Uma vez a gente comprou um carro parcelado, né, esse Mini Cooper mesmo. A gente deu uma entrada e parcelou com o próprio garantia do nosso passaporte. Ou seja, tá no nosso nome bonitinho. E a gente acabou que a gente não escolheu direito esse carro e ele veio com um problema muito... Ele tava com problema no ar-condicionado e depois ele deu problema na transmissão. E transmissão é uma coisa muito cara. O carro valia 8 mil, a transmissão ficava 5 para arrumar. Então a gente acabou devolvendo esse carro para a loja. Só que eles não devolveram o dinheiro que a gente tinha pago. Nem a entrada, nem nenhumas parcelas. A gente cada um assumiu o seu risco. 6 meses de parcela, mas a gente falou, legal, ok. A gente tinha dado uma boa entrada não quero mais o carro. Ele falou, ok, você devolve do jeito que tá, eu recebo e a gente cancela as parcelas, mas o que já foi. Então, assim, acontece. É o custo do aprendizado. O que a gente mais perdeu dinheiro nessa terra foi com carro. Foi carro. Por achar que algumas oportunidades poderiam nos ajudar. Mas a gente viu que, graças a Deus, a nossa bênção foi a vanzinha, que tá aí até hoje.
E depois... É uma benção essa Inclusive eu não vou mostrar ela agora porque ela tá emprestada Ah, é por verdade. um casal de pastores que acabou de chegar. Mas durante os próximos vídeos eu mostro ela pra vocês também. A gente volta aqui pra mostrar. Bom, gente, esse então foi os primeiros passos da nossa vida americana. Depois a gente vai falar os tickets anuais, como é que a gente foi pra descobrir, pra comprar, nosso primeiro parque, qual foi o primeiro parque que a gente foi, como foi esse dia, mostrar pro Pietro. Como ter a Disney no quintal de casa, Como se você ter a aproveita Disney no quintal de mesmo. casa. Exatamente. Eu acho que então de imagens desse vídeo fica fotos da vanzinha, porque a gente tem uma foto bem especial, o dia que a gente saiu da maternidade com o Brian. Essa foto é incrível. A gente tem um vídeo de quando a gente comprou ela. Eu vou procurar, porque eu mandei em algum WhatsApp da família. Minha família, por favor. Salva os WhatsApp que eu mando pra vocês, porque depois eu fico pedindo tudo de volta nos grupos. E nossa, como o tempo passa rápido. Então, tá gostando da história? Dá o like. Continua comentando. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Porque essa história continua. Nós só estamos na primeira semana de 5 anos que a gente tem para contar para vocês. Tchau. Tchau.